Este é o primeiro vídeo do canal sobre técnicas de criação literária. Você vai conhecer aqui uma das formas consagradas de contar histórias, através da narrativa linear ou da narrativa não linear. Quanto ao conceito de narrador, eu vou tratar no próximo vídeo sobre técnicas de construção literária, ok? Lembrando que o objetivo deste canal é intercalar vídeos de obras literárias com técnicas de criação literárias. Então, Érico Veríssimo usou a narrativa não linear para a construção do romance Olhai os Lírios do Campo. Eu vou deixar o link aqui abaixo, caso você não tenha assistido o primeiro vídeo, onde eu trato deste romance do escritor, ok? Para um melhor entendimento da narrativa usada por Veríssimo e por tantos outros autores consagrados na literatura, primeiro eu vou comparar as duas narrativas, ou seja, a narrativa então linear e a narrativa não linear. Narrativa linear é aquela que apresenta acontecimentos, ações dos personagens ao longo da trama numa sequência cronológica, isto é, os fatos reais ou que sejam imaginados, né? Na ficção são imaginados, são narrativas na ordem cronológica em que acontece. Anota-se o tempo cronológico como referência. Esse tipo de narrativa carrega a ideia de progressão. O leitor vai poder identificar nela claramente o começo, o meio e o fim da história. Esta é a narrativa, aliás, mais comum das obras literárias. Já a narrativa não linear, os eventos do enredo são retratados sem seguir uma sequência cronológica. Nela, o leitor poderá encontrar diferentes tramas paralelas, imersões em sonhos, outras histórias dentro da trama principal e etc. Contudo, a abordagem não linear, ela não altera a sequência dos fatos. O que ela altera é como eles são contados, percebem? Alguns recursos que os escritores usam dentro desta abordagem são, por exemplo, cruzamentos entre acontecimentos, cortes, usam a retrospectiva ou a analepse ou a antecipação, que se chama prolepse, e ruptura temporais e espaciais. Mas calma, esses recursos narrativos eu vou explicar para vocês no próximo vídeo mais adiante. Nada vai passar despercebido não, ok? Todos esses recursos são, na verdade, aplicação dos fluxos da mente das personagens. É o que acontece, por exemplo, no romance Olhai os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo, pois esse romance ele é considerado um romance psicológico, ou seja, porque trata do estado de alma dos personagens, seus conflitos internos, etc. Portanto, a narrativa não linear, ela aborda os fatos, misturando-se as lembranças com a imaginação. Afinal, não é assim que a nossa mente funciona? Misturando lembranças com imaginação e etc. Ao ler o romance do Érico Veríssimo e prestar atenção na estrutura dele, você perceberá que a técnica ou recurso principal que ele usa é a narração em retrospectiva. Eugênio, o protagonista, ele recupera, ele narra sua trajetória lançando mão das lembranças do passado. O leitor pode perceber já no início do livro, na ocasião em que ele está viajando para o hospital em Porto Alegre para ver Olívia, que está mal para morrer e quer vê-lo, né? Ali há uma correlação entre ele, o Eugênio atual, e o seu passado. Nessa viagem, através da retrospectiva de sua vida pregressa, o leitor tem acesso aos eventos traumáticos vividos pelo personagem, o Eugênio, não é? A relação estabelecida entre passado e presente dele é feita por meio dos recursos conhecidos como intercalação temporal, onde o tempo empregado é o tempo da memória, o tempo psicológico. O recurso utilizado para que isso ocorra no romance do Érico Veríssimo é a retrospectiva, né? Utilizando-se do tempo da memória. Em síntese, o livro é dividido por narrações intercaladas entre passado e presente ou vice-versa. Tratando-se ainda de outras obras consagradas, como é o caso de Crime e Castigo, do Dostoiévski, por exemplo, ele apresenta uma narrativa similar a essa do Olhai os Lírios do Campo.
ela é quebrada, ela é densa, ela imita também o fluxo mental do personagem, portanto, um romance psicológico. O marco da narrativa não linear na literatura brasileira talvez seja, a título de informação, talvez seja o do romance Memórias Póstumas de Brás Cuba, de Machado de Assis, pois lá trata-se de uma narrativa proposta pelo personagem, o Brás Cubas, que é o personagem central da trama, que decide contar suas memórias depois de morto. Ele opta por iniciar a narrativa pelo final, ou seja, pela sua própria morte. Antes de finalizar, é fato que Érico Veríssimo incluiu na ficção brasileira uma das suas preocupações, a justa posição do tempo e espaço. Como podemos verificar, ao considerar o romance, O Olhar e os Lírios do Campo, considerando ele em sua totalidade, ele foi estruturado basicamente por meio da técnica intercalação temporal, como falei há pouco. Tempo presente relacionado com o tempo passado e vice-versa, o tempo da memória. Dizendo de outro modo, a obra apresenta um revezamento do presente com o passado ou do passado com o presente. Ele apresenta uma soma de cortes que revelam o passado das personagens. Agora, fazendo um resumo do que você aprendeu aqui. O que você aprendeu? Aprendeu sobre a narrativa não linear. Na narrativa linear, o leitor vai encontrar uma sequência cronológica em que os fatos, enfim, os acontecimentos, as ações dos personagens acontecem dentro de uma sequência cronológica. Nota-se claramente o início, o meio e o fim da história, de uma trama, Essa, aliás, a narrativa linear é a mais comum nas obras literárias. Já a narrativa não linear, ela intercala os acontecimentos entre o tempo passado, como nós vimos, e o tempo presente, ou vice-versa. O escritor pode utilizar, nesse tipo de narrativa, vários recursos para contar histórias, tais como disse, cruzamentos de acontecimentos passado-presente, retrospectivas e rupturas relativas ao tempo e ao espaço, ok? Espero você no próximo vídeo. Eu volto.